Uma das principais novidades da versão 22 são as novas ferramentas DTF que nós implementamos ao software. Então, hoje, trabalhar com DTF, você não precisa mais ficar preparando arquivo no Illustrator, no Photoshop, criar canais alfa. A coisa flui de uma maneira muito mais simples dentro do RIP. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, vou pegar esse arquivo PNG e vou adicionar a fila de impressão. Na fila de impressão, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso definir o perfil de saída que contenha banco, entendeu? Porque nós vamos fazer o banco por detrás de todas as imagens, e nós temos aqui uma nova aba chamada transparência. Na transparência, você pode criar um fundo transparente à imagem, por exemplo. Selecionei aqui o fundo. Aqui eu defino a tolerância em relação ao filtro para remover o fundo. Eu posso, por exemplo, puxar aqui um zoom e retirar as partes centrais das letras. Eu vou só apertar a ferramenta de fazer transparente, né? E com o Shift apertado, eu retiro essa parte e posso ir movimentando nas demais partes do trabalho, ou até fazer a seleção similar, que é um outro botão que está aqui embaixo. Tá? Mas muitas vezes essa ferramenta ela pode tomar outras partes em branco que você não quer remover. Então, uma vez que você tem a ferramenta aplicada, você não precisa ficar fazendo testes de impressão para saber se está tudo correto. Basta vir aqui na aba de prévia do canal de saída, definir a prévia, falar o tipo do canal que você deseja e você já vai ver aqui o branco aplicado. Claro, é representado pela cor negra, né? Mas você pode ver aqui o branco aplicado. A intensidade da tinta você consegue definir também nessa mesma aba. Então você pode vir aqui e definir a densidade do branco, vou reduzir um pouco, né? E você vai ver que na própria prévia você já vai ver a intensidade reduzida do branco. Então, tampouco você precisa criar um perfil ICC com branco. Você pode trabalhar com um perfil CMYK, né? E logo depois mudar no modo de cores, adicionando o modo de cor branco. É claro que vai aparecer uma exclamaçãozinha aqui, mas isso tampouco é um problema. Tá? Isto foi uma das opções com o Spot White, usando a transparência. Você pode definir um fundo uniforme. Com o fundo uniforme, vou até aumentar a intensidade de branco aqui, você vai ver um branco praticamente chapado na parte de trás do trabalho, deixando somente as partes que eu não selecionei sem o preenchimento. Tá? Outro ponto bastante interessante que nós temos é a parte... Bom, eu estou trabalhando com uma imagem PNG, mas deixa eu trabalhar com um outro arquivo, por exemplo, um bitmap JPG. Tá? Aqui a regra é a mesma, então eu venho aqui, vou na aba de transparência e vou selecionar criar fundo transparente, vou aumentar um pouquinho a tolerância e aí você já vai ver que o fundo vai ser removido. Se você não aumenta a tolerância, olha lá o que acontece. Você já vê o que está acontecendo e vai criando aí um tipo de um degradê em branco, já não pega a parte central das pernas aqui do monstro, né? Então, por isso que você tem que controlar a tolerância de acordo com a sua necessidade. Depois, com o Shift, com a tecla Shift, você pode selecionar as partes que você não deseja, ok? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, você vai ver que a pré-visualização, o canal já vai estar todo aplicado o fundo sólido branco e a intensidade também você pode controlar diretamente aqui. Então, uma vez mais, você vai ver agora o fundo mais acinzentado, significa com a menor carga de tinta branca. Tá? Uma outra função que nós temos é a questão de você não trabalhar com a opção do branco na máscara de transparência. Você pode falar, não, olha, eu quero um fundo uniforme. No fundo uniforme, como a gente já viu anteriormente, ele vai aplicar um fundo uniforme na imagem, tirando todas as partes. Mas nós temos uma outra que praticamente faz uma economia melhor da tinta branca, que é a camada inferior com densidade. Tá? Então você vem aqui, ó,
você vai ver a camada inferior e todos os pixels válidos da imagem serão preenchidos com o canal branco. Claro que nós vamos ter um problema aqui, porque no branco aqui dos olhos não vai ter, vai ser praticamente a cor da camiseta, né? Então isso é uma das situações. Nós podemos fazer o invertido, que também é uma aplicação bastante interessante. Você pode vir aqui colocar o variável invertido, que permite você fazer nas partes mais escuras, ele aplica menos branco e nas partes mais claras ele aplica mais branco. E assim você tem já o consumo de tinta mais adequado e também a imagem ou o trabalho impresso aplicado na camiseta não vai ficar tão, como poderia dizer, tão espesso, fica melhor ao toque e tudo mais, com uma menor concentração de tinta no local. Tá? Muito bom. Temos outra opção, que é a parte do Spot Color, que esse sim, simplesmente vai aplicar uma cor sólida no fundo. No caso, não foi aplicado porque não existe uma camada de cor Spot, né? Teria que ter feito da maneira antiga, aplicar um fundo canal alfa para aplicar o Spot Color, mas também é uma opção. E temos a configuração do driver da impressora, que nós não vamos usar porque a intenção aqui é somente usar as ferramentas e nós temos todos os controles de branco disponíveis, tá? Isso é a parte número 1. A parte número 2 é que nós podemos também remover dados de textura da figura. O que vai acontecer? No caso, eu vou aplicar aqui microcírculos para ficar aquele famoso furadinho, né? Eu vou, por exemplo, colocar aqui 160, 0,160, ele vai aumentando a quantidade de furinhos e aí, além de economizar tinta, nós vamos ter a questão da respiração da pele que fica por detrás da tinta, resultando num efeito como esse que vocês vão ver aqui agora. Tá vendo o gato aqui? É um gato que está ele está todo micro perfurado, né? Olhando a outra imagem mais de perto, você vai ver a micro perfuração no tamanho definido aqui na ferramenta. Então é outra coisa muito legal que nós temos no trabalho. Tem as linhas tracejadas que também permitem fazer o mesmo, só que em vez de perfuração, nós vamos ter linhas tracejadas aplicadas. Bom, aí vai da necessidade do nosso cliente. Distanciamento, tudo você pode definir aqui na área. Temos uma outra novidade, que é você reduzir a aplicação do branco por detrás da impressão nas partes em negro, em preto, tá? Por quê? Você sabe que nas cores pastéis nós precisamos da ação do preto, do branco, mas nas cores mais escuras você pode reduzir vamos dizer assim, a camada de trás da imagem em branco, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu quero que me retire a densidade do canal branco por detrás da parte preta. Por quê? Vamos ver esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui praticamente foi aplicado uma cor sólida por detrás do trabalho com o branco, além de tudo reduzir um pouquinho a densidade da tinta branca. Mas na grande maioria das vezes o pessoal pede para retirar de todas as partes negras ou escuras da imagem, retirar o branco preenchendo, porque não tem necessidade. Então, com essa função e você aplicando, por exemplo, o total de 100%, o resultado final vai ser esse. Nós vamos ter a parte branca aplicada, mas aonde tiver a cobertura escura, no caso a cor preta, né? Ele não vai aplicar nada de branco por detrás. Além de economizar tinta, a impressão fica também mais suave ao toque, que é uma das aplicações, tá? E para finalizar, nós temos uma outra aplicação bastante interessante para a função de criar transparentes, né? Aqui nós removemos o fundo, mas nós também podemos fazer o nocaute da cor. Por exemplo, eu tenho aqui as nossas camisetas, né? Que é uma referência bastante interessante. E nessa camiseta aqui, por exemplo, no branco, eu nem usei o canal branco para imprimir, porque a gente já tinha o calçamento em branco da própria
cor da camisa. Mas aqui no preto eu posso usar essa cor escura ao meu favor. Por exemplo, ao invés de eu fazer a parte do objeto transparente, eu vou pedir também para fazer a cor aqui do óculos, das palmeiras que estão aqui atrás, usando a cor da camisa. Entendeu? É uma outra maneira de você fazer essas partes em transparente, que podia ser um vermelho, um verde, um azul, não importa, tem que ver a cor do tecido que você quer remover da imagem, e aí o software ele não vai aplicar o branco por detrás e também não vai imprimir a tinta preta, né? E com isso nós vamos ter uma economia muito maior de tinta na aplicação. Então, essas são as ferramentas. Vocês perceberam que com 1, 2, 3 toques você já tem o trabalho pronto. Não é necessário você ficar preparando esse trabalho com canais alfa ou cores spot em outros programas. Basta você vir aqui na aba de transparências e fazer a remoção da cor que você necessita. E também não precisa ficar fazendo a impressão para ver como ficou o trabalho. Na aba de visualização de cores, você vai ver como vai ficar o trabalho, inclusive nos outros canais. Você pode ver o que é preto, o que é amarelo, o que é magenta, todas essas partes em separado, sem ter que ficar gastando tempo e tinta com pequenas provas de impressão. Bom, gente, isso é tudo e logo mais nós vamos lançar um novo vídeo sobre uma ferramenta muito rápida de corte de contorno. Obrigado.